Muito boa tarde, bem-vindos ao Fábio Fernandes Teologia. Estamos aqui para vos ensinar as Santas Escrituras ou a Bíblia Sagrada, ao qual vim, vim partilhar tudo aquilo que vocês querem exatamente saber sobre a Bíblia. Nós, no primeiro vídeo, perguntámos o que é a Bíblia, como é que ela é constituída, e eu vou resumir um bocadinho do primeiro vídeo, que eu peço-vos que vocês possam clicar, ver do início ao fim, e por fim tem lá uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Mas antes de tudo, eu quero orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade, derrama o teu espírito, abre o nosso entendimento e a nossa mente, o nosso coração, e vivifica o espírito, e que o nosso espírito esteja no teu espírito, e que todos os dias venhamos, Pai, partilhar a tua palavra e aumentá-la, partilhando-a através deste canal, vidas venham a ser alcançadas, mas mais, que eles venham a aprender mais e mais a tua palavra, venham a aprender mais de ti, Senhor, e que toda a revelação que vem de ti eles possam entender e o seu coração esteja cheio de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje vamos aprender, sim, a Bíblia mais profundamente. Então, o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento? Hoje é a pergunta. Então, o primeiro vídeo foi o que é a Bíblia. É um conjunto de pequenos livros. De quantos livros? 66 livros. 66 livros canónicos. Porque existem livros não canónicos que a Igreja Católica, por exemplo, integra na Bíblia Sagrada, como 1 Macabeus, 2 Macabeus, se eu não estiver errado, Livro da Sabedoria, entre outros, ok? Mas o conjunto de bíblicos canónicos comprovados cientificamente são 66 livros, tanto para nós, cristãos, como também para todos os outros cientistas aos quais estudam teologia, tá? Então foi comprovado cientificamente que existem 66 livros. 6, não tem nada que enganar. 66 livros. Ouviram? 66 livros a Bíblia. Não é 76 nem 80, é 66. 66 livros estão divididos no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e no Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Então vamos resumir então profundamente o que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai do Pentateuco ou Torá, os judeus chamam de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros vai de Gênesis a Deuteronômio, e eles consistem em falar, em conversar contigo sobre a origem do mundo até a Terra Prometida. Até a Terra Prometida. Depois saltamos para os históricos de Josué a Esther. E de Josué a Esther estamos a falar de nível histórico. O que é histórico? É tudo o que engloba e relata a história de Israel. Tudo o que relata da Terra Prometida, o que é que aconteceu, até simplesmente a reconstrução do templo e os muros de Jerusalém, os muros caírem, ok? A guerra de Israel, a guerra quem pelejava sobre Israel era Ramesh, ou Adonai, o Senhor, é que pelejava e era à frente de Israel, ok? A seguir vamos aos poéticos, temos 5 livros poéticos. Porquê é que são poéticos? Porque consiste na poesia hebraica. Cuidado, eu depois mais à frente vou explicar o que é poesia hebraica a comparar com a nossa poesia. Não tem nada a ver. Porquê? Há muita gente que tenta menosprezar a Bíblia como eles não retratassem de factos reais aos quais são relatados, e todos os eventos bíblicos estão comprovados cientificamente que estão exatamente relatados em factos reais, ou seja, em factos reais. A poesia, o hebraico é uma constante poesia. Atenção, a poesia hebraica é nada mais e nada menos relatado em forma poética, ok? Em forma poética, amém? De maneira que pudesse relatar os factos reais, de uma beleza maravilhosa que é o hebraico. Depois vou explicar mais isso mais à frente nos outros vídeos. Antigo Testamento, ok? Estamos no Antigo Testamento.
E os 5 poéticos é de Jó a Cantares de Salomão. Ok? Jó passou por provação, que vocês sabem, Deus permitiu que Satanás tirasse-lhe tudo, até ao Cantares de Salomão, que muitas vezes fala da parte entre marido e mulher em relação à noiva, Jesus, que é a noiva, a igreja, o noivo, Jesus Cristo, e a noiva, a igreja. Ok? Para nós cristãos, para os judeus é eles e a sinagoga, Israel e os judeus, ou seja, é Israel e Adonai, ou seja, para os judeus é outra visão sobre esse texto. A seguir temos os 5 profetas maiores, não é porque eles eram maiores do que os outros, é porque simplesmente os livros são maiores, é quanto à quantidade de capítulos e quantidade dos seus escritos são alongados, prolongados, então eles chamaram de 5 profetas maiores, em consenso com toda a comunidade científica teológica, ok? Depois a seguir temos os 12 profetas menores, 12 profetas menores porque os livros são mais pequenos, são menores, são mais reduzidos, ok? Não é porque eles eram menos do que os outros, ok? Porque no reino de Deus não existe isso. Portanto, Antigo Testamento. Quantos livros ao total existem no Antigo Testamento? Podem escrever no comentário se quiserem. Sabem quantos livros existem no Antigo Testamento? Muito bem. Existem 39 livros. 39. São 66. Só temos 39. Agora vamos passar para a Nova Aliança, o Novo Testamento. E o Novo Testamento vai de Mateus a Apocalipse, sim. De Mateus a Apocalipse. E são 4 evangelhos, continuam o evangelho. Porquê? O evangelho vem das boas novas, ou seja, dar boas novas. Isso vem do Império Romano. Os romanos davam boas notícias, ou seja, boas novas, que César era o seu Deus e que ele era o único Senhor para os romanos. Então eles passaram, para as pessoas entenderem melhor naquele tempo, falaram das boas novas sobre a vida de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos relatam a vida de Jesus. Uns relatam uma coisa mais pormenorizada, ou seja, mais detalhada, como por exemplo Lucas retrata muitas mulheres porque ele fala ao povo grego, ok? A nós gentios também, ele sendo um médico grego e também legislativo, ou seja, ele era especialista em leis. Eu não sei se estou a dizer bem, pessoal, corrijam-me, ok? Estou a ser espontâneo, sou eu mesmo, ok? Legislativo, ou seja, ele era especialista em leis e ajudava muito Paulo nesse requisito, nas suas viagens missionárias em Israel, entre outros. Inclusive Paulo, ele não podia ser preso porque era cidadão romano e judeu. Paulo ele tinha esse conhecimento e foi muito inteligente ver interesses combinam com outros interesses. Paulo tinha um interesse sobre Lucas e Lucas sobre Paulo. Primeiro Paulo foi o relatador dos evangelhos, foi o relatador, ou seja, que ouviu acerca dos apóstolos, ele passou para Lucas e Lucas foi relatando e retratando e foi apontando tudo aquilo que ele ouviu sobre Jesus. Então, Lucas é o nome do Evangelho, não relatado propriamente por Lucas, queremos também por Paulo, até pode ser Simão Pedro ter relatado a Paulo e Paulo passado para Lucas, ou então Simão Pedro passou para Lucas diretamente e ele foi escrevendo à medida que foi ouvindo, ok? Muito importante, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, okay? Cada um retrata de uma forma diferente. Por exemplo, um episódio sobre Jesus e Simão Pedro, ele fala dos 3 formas de amor. Logo no último capítulo, último capítulo de João, fala sobre as 3 formas de amor. As 3 formas de amor, ou seja, excepto o Eros. O Eros não está lá, só está lá o Filéu e o Ágape. Na verdade, depois, mais à frente, eu também posso explicar sobre esse texto bíblico, se estiverem interessados. A seguir vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, que é histórico. Porque é histórico? Fala sobre a história dos apóstolos, propriamente a vida de Paulo. A vida de Paulo é mais aprofundada nos Atos dos Apóstolos. Ou simplesmente Atos, é como vocês preferirem. A seguir, Cartas Paulinas. A história de Paulo acaba nos Atos dos Apóstolos e vamos para as Cartas de Paulo. Aí entendemos melhor e também o panorama sobre algumas cartas quando lemos Atos. Tudo está segmentado, tudo está muito bem estruturado. Então, de Romanos a Filemon.
Filemon. E é muito interessante estudarmos cada carta, porque cada carta tem um significado profundo até para a nossa vida. E depois temos as cartas gerais. Porquê cartas gerais? Porque cartas dos meios irmãos de Jesus. Porquê que eu chamei de meio irmão? Porque eles só vieram por parte de mãe. E cientificamente está comprovado, quando se vem por parte de mãe, no cromossomo Y, é meio irmão e não irmão inteiro, só se for de parte de pai. E a parte de pai, Jesus, como toda a gente sabe, foi concebido pelo Espírito Santo. E o pai era o próprio Deus, diretamente, a nível genético. Então, o que eu posso dizer é, fala de Hebreus, ou seja, cartas gerais vai desde Hebreus, porque a origem é para o povo hebreu, e o povo hebreu é todo aquele povo que nas suas origens tem, ou seja, diretamente estão ligados ou seja, a árvore genealógica, a Moisés lá atrás, ou seja, de geração em geração, passaram e ele está a falar aos hebreus. Os hebreus não são judeus, cuidado, não comparem judeus com hebreus, ou seja, não façam comparação de igualdade. Judeus vêm da tribo de Judá, é por isso que eles são judeus. Hebreus vêm de Moisés, ou seja, antes de serem judeus, eles eram hebreus, porque veio desde o povo de Moisés. Depois é dividido por tribos, e uma dessas tribos era Judá, Judá era um dos filhos de Lia, que agradecia, louvava a Deus. Lia agradeceu a Deus por esse filho, por isso Judá significa louvor a Deus, agradecimento profundo a Deus, ok? Então, vamos lá, Hebreus, Judas são as cartas gerais. E por último, temos o livro da Revelação, porque ele retrata o futuro em nível figurativo. Aqui sim, há um estilo literário muito usado por João, revelado por Jesus Cristo, diretamente na ilha de Patmos. Outro erro na ilha de Patmos é muita gente acredita que aquilo era uma ilha prisioneira, e não é. Eu depois vou explicar mais à frente. Eu tive a oportunidade e tive a ver e tive a analisar e fui estudar profundamente a ilha de Patmos. Não era uma ilha para prisioneiros, a gente está errada a esse requisito. Havia essa possibilidade, mas depois os estudos arqueológicos e tudo mais, aquilo não era uma ilha de prisões. Depois eu vou explicar porque é que estão os romanos levaram cativo, ou seja, os romanos levaram cativo para aquela ilha João. Porque é que levaram João para aquela ilha? Okay? Depois vocês vão entender. Então, Jesus, ele dá de uma forma figurada a visão João para que ele entendesse e pudesse escrever, mas há coisas que ele não pôde apontar nem nos falar, por não nos pertence saber. Ok? Apocalipse. Por último, Apocalipse significa revelação, no koiné, no grego. Revelação, livro da revelação. Ok? Na nossa língua. Muito bem. E quantos livros são, então, no Novo Testamento? São 27 livros ao total. São 27 livros. 4 evangelhos, ok? São 4 evangelhos. São 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais, uma apocalíptica e outra uma histórica, ok? Uma histórica, uma apocalíptica, uma 12 cartas paulinas e 8 cartas gerais, ok? 12 cartas paulinas, o número de tribos de Israel são 12 cartas paulinas. Eu quero confirmar aqui, não quero errar, eu sempre vou confirmar. 8 cartas gerais, ok? 8 cartas gerais, 12 cartas paulinas, 4 evangelhos, uma apocalíptica e outra histórica, ok? Amém? Este é a introdução ao Antigo e ao Novo Testamento. E é isso que eu vos tenho a dizer. E vocês? O que é que vocês pensam sobre a palavra de Deus? O que é que vocês querem da palavra de Deus? O que é que vocês querem que Deus transforme e mude a vossa vida? Simplesmente a palavra de Deus é inspirada para nos corrigir, aperfeiçoar,
para nos ensinar. Para quê? Para nós aplicarmos a mesma. Ok? A palavra de Deus, ela é profundamente espiritual, é profundamente social, é profundamente científica, filosófica e ainda vou dizer uma coisa, é profundamente apaixonante, ela é profundamente teológica, porque ela fala sobre a palavra de Deus. Teologia vem da palavra grego theo, Deus, logia, estudo, estudo de Deus, estudo da palavra de Deus, conhecer mais a Deus. Teologia significa isso, ok? Conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. Amém? E tu, queres conhecê-lo? Deus te abençoe e que a paz de Deus seja contigo. Shalom.